Fala galera, estamos aqui agora então em mais um vídeo sobre o logaritmo. Vamos falar um pouquinho mais sobre outras propriedades que tem o logaritmo e vamos fazer alguns exercícios sobre ele, beleza? Então pessoal, agora a gente vai dar uma complicada no que aparece no logaritmando. A primeira propriedade que a gente vai ver é quando a gente tem dentro do logaritmando, independente da base, a gente tem duas coisas se multiplicando. Quando a gente tiver duas coisas se multiplicando dentro do logaritmando, a gente consegue separar isso em dois logs mais simples. Da seguinte forma, gente. Sempre quando for multiplicação, a gente vai separar em dois logs na mesma base somados. Beleza? De onde saiu isso? Seguinte, pessoal, lembrem que aqui eu tenho o x e o y, o logaritmando, eles são a potência, eles são o resultado da potência, não é? E quando a gente tem duas potências de mesma base se multiplicando, o que a gente faz com os expoentes? A gente soma. Lembra que o logaritmo é o expoente? Então aqui estão os expoentes somados. O expoente de uma multiplicação de mesma base é a soma dos expoentes das duas potências. Beleza, gente? Um pouquinho complicado, né? Mas essa é a ideia. Beleza? A gente tem também uma fórmula para divisão e funciona no mesmo sentido. Quando a gente tem duas potências de mesma base se dividindo, o que a gente faz com os expoentes? A gente subtrai. Então, isso vai virar 2 logs subtraindo, beleza? Tudo isso que acontece no logaritmo é decorrência direta do que acontece na potência, no expoente. Essas duas coisas elas estão completamente relacionadas, beleza? E a última propriedade que a gente vai ver é a propriedade de mudança de base. Vocês vão ver, pessoal, em muitos exercícios que o log mais comum de aparecer é o log na base 10, é aquele log que não aparece a base, não é? E assim, nem sempre o exercício ele vai dar para você o log na base que você quer, mas você consegue transformar qualquer log para um log da base que você quiser. Como que a gente faz isso, galera? Observem aqui que eu tenho um log com dois números, o logaritmando b e a base a. Isso que nem eu falei, eu transformo para um logaritmo em qualquer base c que eu quiser. Normalmente é a base 10, mas poderia ser qualquer uma que eu quisesse. E aqui, pessoal, como é que a gente vai fazer? Os dois números que eu tinha antes, um vai para cima, então vai ser o log de b na base c, e o outro número vai para baixo. Aqui vai ser o log de a na base c. Então, jogando cada um desses números um para cima e um para baixo, eu consigo colocar em qualquer base que eu quiser, e isso facilita o meu exercício. Beleza? Então, com isso a gente termina as propriedades, galera. Vamos tentar, então, colocar isso em prática. Beleza? Muitos exercícios de logaritmo vêm da seguinte forma. O exercício, como o log é um número muito quebrado, normalmente a gente precisa de uma calculadora para resolver isso. Mas os exercícios, geralmente, eles te fornecem alguns logs e você, com esses dois logs, tem que resolver vários outros logs, tá, gente? E a gente vai ver que todos esses têm dependência com os logs que estão lá em cima, ok? Então, vamos lá. Log de 25, gente. A manha, quando você tem esses números grandes assim, é a gente fatorar esses números. Lembra da fatoração do nosso vídeo de potência? E a gente pode descobrir aqui que o log de 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Beleza? E o que a gente pode fazer com esse quadrado? A gente pode tirar ele do log. Isso vai virar 2 vezes o log de 5. E o log de 5 o exercício me deu. Isso vai ser 2 vezes 0,699. E aí, fazendo essa multiplicação, a gente tem o resultado simples disso. Beleza?
Não vou perder tempo com essas continhas, porque de cabeça ela é chato de fazer, não tem por que a gente perder tempo com isso, beleza? Essa é a parte fácil, vamos dizer assim. Pessoal, 35. O 35, quando a gente for fatorar, a gente vai descobrir que ele é log de 5 vezes 7. Vou só colocar entre parênteses aqui para vocês entenderem que isso está dentro do logaritmando, tá? E a gente sabe que multiplicação transforma em o quê, gente? Em soma. Se eu tenho duas potências se multiplicando, eu somo os expoentes quando tem a mesma base, não é? Então fica log de 5 mais log de 7. O log de 5 o exercício me forneceu, e o log de 7 o exercício também me forneceu. Fazemos a soma, temos esse resultado. Quando a gente tem um número quebrado e menor do que o normal, a ideia é a gente pensar numa divisão. E, coincidentemente não, né? Eu forcei a barra para isso acontecer, mas 1,4 é justamente 7 sobre 5. E quando eu tenho uma divisão, o que eu posso fazer? Separar os expoentes numa subtração. Bases iguais se dividindo, eu subtraio os expoentes. Log de 7 menos log de 5, que é 0,845 menos 0,699. E o log de 1 sobre 7? Divisão também, não é? Então a gente pode separar em uma subtração. Log de 1 menos log de 7. Mas, professor, o log de 1 não foi dado no exercício, mas a gente sabe o log de 1 por propriedade. A gente sabe que o log de 1 em qualquer base é 0. 0 menos 0,845, essa de cabeça sem problema, 0,845. Raiz no logaritmando. Por incrível que pareça, o log ele simplificou quando isso acontece. Quando eu tenho log de 5, raiz de 5, lembrem que essa raiz eu posso transformar em expoente. Lembra que a raiz quadrada é como se fosse o 2, e como eu não tenho nada aqui dentro, é o 1. O que está no sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol. Isso é a mesma coisa que log de 5 elevado a 1 sobre 2. E o que eu posso fazer com o expoente? Ele cai e ele multiplica fora do log. Então, eu tenho 1 sobre 2 multiplicado por log de 5, e o log de 5 o exercício me deu. O log de 5 é 0,699. Então, basta dividir por 2 que eu tenho o resultado dessa conta. Por fim, log de 7 na base 5. A gente não tem nada na base 5 aqui. Mas o que a gente pode fazer? Transformar na base que a gente quiser. E a gente quer transformar para a base 10. Lembrando que o número de cima vem para cima e o número de baixo vem para baixo. Então, a gente tem o log de 7 dividido por log de 5. Tomem cuidado, a divisão não está dentro do log. Isso aqui não vira uma subtração. Eu tenho que substituir direto aqui 0,845 dividido por 0,699. Beleza? Exercício extra aqui, gente. E se eu tiver, por exemplo, log de 700? Lembrem que esses zeros aí, eles têm um pouquinho a ver com a ideia das potências do 10, não é? 700 é a mesma coisa que log de 7 vezes 100. Uma multiplicação, e o segundo log, apesar de não ter sido dado, ele cai naquela nossa propriedade das potências do 10. Eu sei que isso aqui se separa em uma soma, log de 7 mais log de 100, e eu sei que o log de 7 é 0,845, e eu sei que o log de 10 é 2. Então, isso fica basicamente 0,845 mais 2, e a gente consegue também resolver de forma fácil. Beleza, galera? Com isso, a gente termina a ideia dos logaritmos. Eu espero que eu tenha simplificado um pouquinho a ideia deles para vocês. A gente fica por aqui. Valeu!